O apóstolo Paulo, quando escreveu sua carta aos Romanos, ele ainda não conhecia aquela igreja pessoalmente. Ele ainda não havia visitado aquela cidade, mas a fé daquele povo já era conhecida. Foi isso que ele disse lá em Romanos capítulo 1, verso 8. Isso faz me lembrar de uma igreja que eu ainda não conheço pessoalmente, que está situada numa cidade que eu ainda não visitei, mas que a fé daquele povo me constrange. A fé daquele povo realmente alimenta a minha própria fé também. O apóstolo Paulo sentiu um profundo sentimento fraterno por aqueles irmãos que ele ainda não conhecia pessoalmente, mas que tinham o mesmo ADN espiritual que ele. As barreiras físicas não impedem que nós possamos desenvolver relacionamentos com aqueles povos que têm o mesmo ADN celestial que nós. A fé de tantos irmãos espalhados pelo mundo deve ser motivo de união e comunhão entre o povo de Deus. Paulo sentia desejo em estar com os irmãos de Roma. Isso a gente vê lá no capítulo 1, verso 13. Para quem e para que lugar nós hoje olhamos e sentimos desejo de partilhar a nossa fé, de crescer junto, de fortalecer. Sabe, irmãos, é muito triste quando nós vimos, mesmo no meio cristão, tanta disputa, né? Às vezes as igrejas brigam entre si, se sentem melhor do que as outras, se sentem mais importantes, quando na verdade nós deveríamos olhar para os outros, nós deveríamos olhar para os outros irmãos, para as outras igrejas e querer crescer com eles, se juntar a eles, se fortalecer através da vida deles. Paulo certamente entendeu a ordem imperativa de Atos 1:8. E depois de visitar, Judéia, Samaria, ele entendeu que Roma tinha que estar na sua agenda. Muitas vezes nós não entendemos Atos 1:8, E por isso nós temos dificuldade em caminhar, em chegar mais longe e nos juntar a outros semelhantes, a outros pares, a nos juntar à comunidade da fé, outros irmãos que podem nos fortalecer, nos fazer crescer, para que possamos então cumprir o nosso ID e chegar um pouco mais longe, chegar aonde sozinho nós não conseguiríamos chegar. E essa é a reflexão que eu quero partilhar com vocês hoje. Com quem nós podemos crescer neste tempo? A semelhança do apóstolo Paulo, que olhou para a igreja de Roma e, apesar da distância física, entendeu que ele poderia e queria estar junto com eles para partilhar da fé, para ajudá-los a crescer e receber deles também o alimento da fé que eles professavam. Nós também podemos caminhar com outras pessoas. Nós também podemos estar juntos, oferecendo alimento e recebendo alimento dessas pessoas também. Nós precisamos aprender a não ser competitivos no meio cristão, porque no reino de Deus não há lugar para esse sentimento. Nós precisamos aprender a nos unir em comunhão e não nos separar. Amém, queridos? Que nós possamos crescer juntos neste tempo.